O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus vê o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Eu sou o pão descido do céu. Não murmureis em vosso coração. Queridos, por mais uma vez o Evangelho de São João nos acompanha nesse 19º domingo do tempo comum. Aliás, o Evangelho de São João, ele vai nos acompanhar por longos domingos, no chamado discurso do pão da vida. E o objetivo da liturgia, o objetivo do Evangelho é conduzir o homem à fé. São João, ele tem um prisma diferente dos outros evangelistas. Os outros 3 evangelistas são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm o mesmo ponto de vista. Sinótico, em grego, é isso que significa. São João, ele é mais fundo, ele vai bem mais, tanto que na iconografia cristã, o símbolo de São João é a águia. Você vai ver a imagem de São João com uma águia do lado, ou seja, aquele que voa bem alto, aquele que vê as coisas por cima. Esse é o Evangelho de São João. E vai ficar muito claro para nós, nesse Evangelho, que ele está querendo refutar uma lógica humana. Ele quer nos fazer entrar num prisma sobrenatural. Hoje os judeus vão começar a murmurar. Jesus vai falar que ele é o pão, e aí os judeus vão começar a murmurar. Primeiro que São João, ele está com a cabeça lá no Antigo Testamento quando escreveu isso. Ele está querendo fazer uma catequese conosco, né? Um mergulhar de todo o Antigo Testamento. E o que é a Páscoa, gente, do Antigo Testamento? O povo do deserto é a nossa história. O povo viu Deus agindo, o mar se abriu no meio, o pessoal saiu do Egito, recebeu o pão descido do céu, aí comeu pão, aí queria água, aí Deus dava água, aí queria pão, aí Deus dava pão, ele queria sol, Deus mandava sol, eles queriam chuva. O povo que reclama, que murmura. A caminhada dos hebreus foi uma caminhada reclamona, igual a minha e a tua. É sempre assim, gente, a gente nunca está satisfeito com nada. Deus manda sol, a gente quer chuva. Aí Deus manda chuva, a gente quer sol. A gente nasceu gordo, a gente queria ser magro. A gente nasceu magro, a gente queria ser gordo. Eu nasci moreno, eu quero ser louro. Se eu nasci louro, eu quero ser moreno. Eu sou pobre, eu queria ser rico. Eu sou rico, aí depois eu queria ser pobre. A gente nunca está satisfeito com nada. A gente é um povo murrinha que reclama de tudo. Povo reclamão. Agora, para o Evangelho de São João está muito claro que atrás de toda essa murmuração está a falta de fé. Sem essa introdução não dá para entender o Evangelho de São João. Ele está querendo nos jogar numa órbita sobrenatural, sair dessa fé. E vai ficar muito claro nesse Evangelho, aliás, em toda a liturgia hoje, o tema é o pão descido do céu. Só que uma outra dinâmica do Evangelho hoje é a murmuração. Olha,
tu vai ficar com vergonha de ter língua depois da missa de hoje. Tu vai pedir a Deus, Senhor, que eu seja mudo. Porque tu vai ver o que uma língua é capaz de fazer. Vamos começar a trabalhar que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Pode já começar a ficar com medo. Primeira leitura tirada do livro dos Reis. O profeta está sendo perseguido. Claro, o livro dos Reis vai narrar os feitos de Elias e Eliseu. E hoje o contexto que se nos é apresentado, o profeta está no deserto, cansado. Qual é o contexto no qual está acontecendo a leitura de hoje? O profeta, ele denunciou a religião de Baal, né? O rei Acabe e a sua queridíssima esposa Jezabel. Jezabel foi uma mulher, assim, ordinária, né? 100% maléfica, bandida, foi a Jezabel, a mulher do Acabe. E ela entrou, tu gosta, né? Ela introduziu no reinado, ela introduziu em Israel o culto a Baal. Quem é Baal? Que Deus é esse? Que divindade foi essa? Uma divindade que fez muito sucesso e faz até hoje. Baal é assim: se dá alguma coisa para Baal, ele te dá outra coisa. É o Deus do interesse, né? E era muito fácil, porque Baal era o gênio da lâmpada mágica. Você fazia assim, Baal aparecia. Baal veio te dar alegrias, prazeres. Isso faz sucesso até hoje, minha gente. Baal continua reinando até, aliás, tentando reinar até hoje. Pega o teu controle remoto e vai zapeando. Aliás, tu veio de carro até aqui, quando tu voltar para casa, liga teu carro. Não estou falando AM não, estou falando FM. Liga para você escutar como é que Baal continua reinando. É só isso, minha gente. Religião do interesse. Eu dou a Deus, eu tenho que me dar. Isso é o culto Baal. E Jezabel tinha introduzido, entronizado essa religião que estava fazendo muito sucesso, porque o culto do Baal dava interesses para o governo. E o profeta, ele vem denunciar isso. O profeta, ele mexe em casa de marimbondo. Vale a pena, padre, mexer em casa de marimbondo, tá tudo sossegadinho assim, aí vale a pena botar a mão nessa casa de marimbondo? Sempre vale, minha gente. A gente paga caro, a gente chora, entendeu? A gente vai para o travesseiro, chora, reclama com Deus, ai Senhor, por quê? Mas vale a pena, a verdade sempre, queridos. Olha, São João Bosco dizia assim: diante da verdade, eu não tenho medo de ninguém. Diante da verdade, eu não temo a ninguém. Que homem corajoso, né, minha gente? Está na hora de aprender, minha gente, a mexer em casa de marimbondo, sim. A verdade. Porque nós responderemos não só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Olha aqui, no Evangelho de São Mateus, o juízo final vai ser: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Ou seja, não só o mal que eu fiz vai me levar para o inferno, não, mas o bem que eu deixei de fazer, a verdade que eu deixei de anunciar. Entendemos? Fecha parênteses, parte. Aí o profeta, ele denunciou, e agora a bandida 100% maléfica está correndo atrás do profeta. Então ele dá a linha na pipa e se esconde no deserto. Só que, minha gente, tem uma hora que a gente cansa. Isso acontece contigo assim? Tu bate na mesma tecla, aí cansa. Tu fala a mesma coisa, ninguém escuta. Isso acontece contigo? Faz assim para eu pensar que acontece. Acontece. Porque é só comigo que acontece isso, gente. Contigo também acontece, não acontece? Para eu pensar que eu sou normal, não acontece contigo? A gente não cansa. Tem uma hora que a gente fala assim... E o profeta, ele está cansado, desanimado, prostrado, decepcionado. Aí ele chega no deserto e encontra um junípero, uma árvore. Deita ali debaixo e começa a pedir a Deus: Senhor, basta, eu estou cansado. Eu não sou melhor que meus pais, pode me tirar a vida. E aí aparece um anjo, minha gente. Só que o que mais chama atenção na primeira leitura é que o anjo, ele dá confiança ao profeta, ele fica alimentando a murrinha do profeta, ele fica alimentando a murmuração do profeta. Escutou como é que esse anjo ele tem autoridade? Tu viu como é que ele aparece, né? O profeta está lá: ó vida, ó céus, ó azar. E o anjo aparece, o que ele diz? Elias, levanta e come. Interessante, né? Levanta, profeta, bate a poeira. Levanta e come. E por esse pão misterioso descido do céu,
o profeta caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, que é o monte de Deus. Como entender essa primeira leitura? Como trazer ela para hoje? A primeira leitura, ela é um rememorar que a nossa caminhada sobre essa terra não é outra coisa senão uma peregrinação, meus queridos. Estamos em peregrinação. Estamos em peregrinação. Não se apegue a nada, meu querido. Não bote a mão em nada, porque a gente está aqui de passagem. É isso que nos lembra a primeira leitura. Nós estamos a caminho rumo ao monte Horebe, que é o monte de Deus. Estamos a caminho da casa do Pai. Nessa caminhada a gente cansa, a gente se frustra, a gente se decepciona. E um pão é necessário para chegar. Sem esse pão o profeta não chegaria ao Horebe. É muito claro na primeira leitura que esse pão já é figura, já é prefiguração, imagem do que será a Eucaristia para o nosso Novo Testamento. Sem esse pão, o profeta não pode chegar ao seu destino. Ou seja, sem esse pão descido do céu, é impossível a caminhada. Eu não sei, não dá. Eu já tentei, mas não consigo conceber como não consegue aceitar isso, minha gente. Jesus é muito claro no Evangelho de São João, capítulo 6. É muito claro. Jesus não utiliza eufemismo, nem meia volta. Jesus não fica pisando em casco de ovos, usando meias palavras. Eu sou o pão. Quem comer desse pão vai ter a vida. Quem não comer desse pão não terá a vida. Gente, ou é ou deixa de Jesus é muito simples, é muito claro. Jesus foi o pior marqueteiro que existiu. Ele não soube fazer marketing. Porque no marketing eu tenho que usar toda uma linguagem para fazer você comprar uma coisa. E Jesus não soube fazer isso. Foi sempre muito escrachado no que ele disse. É isso. Quem quiser me seguir, quem quiser. É um convite, né? Diante da revelação, adere à verdade quem quer. É sempre um convite. E no evangelho de hoje, né? Nesse evangelho, Jesus acabara de anunciar: eu sou o pão da vida. E os judeus começam a murmurar, ficam escandalizados. E começam a murmurar. Aí vem a outra temática do evangelho hoje, no qual nós já encontramos na primeira leitura, encontramos no evangelho, e São Paulo hoje aos Efésios, ele está muito nervoso. São Paulo, ele sempre fica para a sobremesa, mas só que hoje ele não vai ficar para a sobremesa não, porque hoje ele está salgado, minha gente. São Paulo está nervoso. Cristo, ele diz o seguinte: não murmureis em vosso coração. Murmuração. Diante do fato da fé, da revelação, do anúncio de Deus, da verdade de Deus, o homem começa a murmurar. O que é a murmuração? Vamos recorrer lá a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos define o que é a murmuração. Ele vai nos ajudar e muitos. Como diz o Padre Hernani, São Tomás de Aquino é muito belo. Ele vai definir, né, maledicência, ele vai definir o insulto, o injúrio, e vai definir a murmuração. Maledicência, para o santo doutor Angélico Aquinate. A maledicência é o falar por trás. Você não tem coragem, né? Aí você espera a pessoa virar as costas, aí você começa. Isso é a maledicência, né? É uma coisa muito ruim. Diz o santo doutor Angélico, é pecado mortal. Você que fica falando mal dos outros, meu querido, você não pode se aproximar do banquete, porque pela mesma torneira não pode sair água salobra e água doce. A língua que louva a Deus não pode ficar destruindo a imagem dos hermanos, não pode. Tem um insulto. Quando tu tem coragem, porque às vezes tu é corajoso, né? Eu sou sincero. Às vezes tem coragem de falar na cara, né? Mas tu se esquece que a verdade dita sem a caridade, ela também destrói. Não é verdade? Toda verdade dita sem amor é como uma flecha que só causa dor, vai machucando sem ter permissão e vai sufocando o outro coração. Disse o poeta. Legal, né? Toda verdade dita sem amor é como flecha, só causa dor. Verdade.
A verdade sem caridade, minha gente. Tem que dizer a verdade, mas eu não tenho caridade, então não diga. Porque você vai ferir da mesma forma. Também é pecado? Também é pecado. Mas aí São Tomás ele vai mergulhar mais fundo. Ele vai dizer sobre a murmuração. Que ele diz que é o pior dos pecados da língua. Murmuração. Murmurador. Diz São Tomás de Aquino que o murmurador, ele expulsa a graça de Deus. A murmuração é um expulsar solenemente a Deus. Olha São Paulo, como é que ele está por conta do samurai, na segunda leitura, meu querido. Não contristeis o espírito. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons, sede compassivos, minha gente. Perdoai-vos, como Deus vos perdoou. Sede imitadores de Deus. Gente, você já parou para pensar o que significa imitar a Deus? Os cristãos, desde os primórdios, éramos chamados de imitadores de Deus. Você tem imitado a Deus? Primeira pergunta que fica no ar depois da segunda carta hoje. São Paulo aos Efésios. A murmuração é exatamente isso. Ela expulsa a presença. Não pode, num coração murmurador, não pode habitar a graça, porque atrás da murmuração está a falta de fé. Olha que São Padre Pio, minha gente, disse o Padre Paulo Ricardo na homilia esse fim de semana, né? Que o Padre Pio, ele deixou de entrar na casa de um dos fiéis por causa disso. E proibiu os seus irmãos, os confrades, de entrarem na casa daquele paroquiano, porque era o paroquiano fofoqueiro, murmurador. Proibiu, disse: não entreis naquela casa, porque naquela casa não habita Deus. E olha que o Padre Pio, ele batia nos fiéis. Você já viu o filme do Padre Pio? Como é que ele batia nos conflitos? Olha, minha gente, esse negócio de UFC, de MMA, foi inventado pelo Padre Pio. Essas lutas assim, MMA, MMA que fala. UFC, foi o Padre Pio que inventou isso, né? Começou com São Padre Pio. Essa coisa de se jogar em cima do cara, assim, bater. O Padre Pio que inventou, ele batia, viu? Olha, reza para não aprender com o Padre Pio, viu? O Padre Pio, ele batia. Uma vez foi alguém se confessar com ele, ele deu um tapão, e o sem vergonha voltava depois. Eu, dava linha na pepa. O padre maluco fica batendo nos outros. O Padre Pio deixou de entrar numa casa, São Padre Pio, porque naquela casa não pode habitar Deus. A casa do linguarudo, fofoqueiro. Minha gente, o que a gente tem assistido na igreja é algo muito triste. Que coisa feia, minha gente. O fofoqueiro. Como a gente tem assistido, quer destruir uma casa, quer destruir uma família. O que destrói uma casa não é a herança. Também destrói. O que destrói uma família não é a conta do final do mês que você não consegue pagar. O que destrói um casamento, por exemplo, não é a pobreza, não é a dificuldade, não é o carro que você não tem. O que destrói uma família não é a doença. Quer destruir uma família, uma casa? Quer destruir? Fofoca. Bastou uma fofoca. Pronto. Casa cai por terra. Quantos lares destruídos por causa da fofoca. Quantas pastorais. Movimento contra movimento. Gente dentro do mesmo movimento contra gente do mesmo movimento. Gente da mesma pastoral contra pessoa da mesma pastoral. Padre, uma fofoquinha do outro padre. Freira fazendo fofoquinha da outra freira. Clérigo fazendo uma fofoquinha do outro clérigo. Cristão fazendo uma fofoquinha do outro cristão. Minha gente, o diabo, o encardido, o inimigo da salvação,
ele tem adentrado, penetrado na igreja por meio da nossa língua. Como tem sido feio a destruição, como é ridículo o murmurador, o fofoqueiro. Ele tem que construir o patrimônio dele em cima da destruição dos outros. Olha Jesus dizendo, não murmureis. Aqui de São Paulo hoje, o murmurador não pode realizar a glória de Deus, a vontade de Deus. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, disse São Paulo hoje. Desaparecer. Minha gente, é muito triste quando a gente se encontra com cristãos. É muito triste, por exemplo, quando alguém vem me procurar falando assim, com aquele mesmo timbre da serpente do Gênesis. Porque a serpente do Gênesis, ela já chegou assim falando com Eva. Eva, tu tá sabendo? Pronto, chegou perto, tu falando, tu tá sabendo? Pode cortar. Pode fazer igual o anjo hoje com o profeta Elias. Levanta, cara. Levanta e come. Agora, sabe o que é pior? Eu não fico nem assim por conta do samurai com o fofoqueiro, não. Porque quando ele está indiscreto, ninguém acredita mais nele. Pior do que o fofoqueiro é o que presta ouvidos ao fofoqueiro. Porque se tem quem fale, é porque tem quem escute. Uma vez alguém me fala, padre, olha, eu estou assim, pensando que a pessoa ia me agradar. Eu estou assustado porque disseram mal do senhor. Eu falei, se alguém falou é porque ouviu. Alguém ouviu. Você prestou ouvidos? Se alguém falou é porque alguém ouviu. E o fofoqueiro, ele precisa de ibope. Ele precisa de ibope. E pior do que aquele que fala, é o que presta os ouvidos. Esse não pode realizar. Queridos, é impossível a graça de Deus coabitar com aquele que sente necessidade de destruir. E São Tomás de Aquino, ele vai muito mais fundo na Suma Teológica. Ele diz do pecado mortal daquele que destrói a imagem, do maledicêncio, do murmurador. Não só do murmurador que não aceita tudo, né? Porque às vezes você encontra um espírito de murrinha. Aquela pessoa chega perto de tu que nada tá bom para ela, sabe? Tudo tá ruim, é tudo ruim, o sol tá quente demais, a chuva tá molhada, e a igreja tá assim, a igreja tá assado, não gostei que tu falou na missa, e aí aquela pessoa murrinha, sabe? Espírito de Anu, sabe? Tem um monte de espírito de Anu. Mas o maledicente de São Tomás de Aquino, ele está em pecado mortal, por quê? Porque o maior patrimônio que uma pessoa tem, o maior dos bens que a pessoa tem, não são os bens materiais, mas é a honra, a reputação. E a maledicência, o pecado da língua, é o maior dos roubos. Porque eu roubei não só o teu patrimônio que você pode conseguir depois trabalhando. Eu roubei aquilo que você tem que construir com uma vida inteira, que é a tua reputação. Isso é muito triste, minha gente. Acorda, queridos. Cuidado antes de falar de alguém. Cuidado antes de mencionar alguém. Cuidado com você anda falado, meu querido. Pensa antes de falar, queridinho. Pensa até 10, conta até 10. Cuidado, porque palavra falada não volta atrás. Temos destruído pessoas com palavras, minha gente. Temos destruído. E ninguém constrói nada destruindo. Hoje, terminando assim com o Evangelho, eu sou o pão, celebrando o Dia dos Pais. Papai, olha só a primeira leitura, hoje é para você, papai. É para você. Talvez você esteja cansado como o profeta Elias. Cansado da tua rotina, cansado de ter dito a verdade, cansado do trabalho, decepcionado. Aí vem um anjo e diz para você, levanta e come, profeta. Aqui no altar está o teu alimento, está o teu sustento. Falando de pai, nós estamos aqui celebrando a paternidade de Deus. Deus é pai. E quem é o pai? Pai é aquele que bota o pão na mesa. Não só lá na mesa de casa, mas nos nossos altares. Esse é o pai. Por que o padre, desde o início da igreja, é chamado de padre, de pater? Porque ele é pai. Daqui a pouco ele faz assim e ele coloca pão nos teus altares. Ele é pai. Por que Deus é nosso pai? Porque nos dá o pão da vida.
Deus é teu pai, querido. É teu pai. Ele sabe o que é melhor para você. Ele torce pela tua felicidade. Ainda que ninguém acredite em você, ninguém te dê crédito, ainda que ninguém te dê confiança, ninguém deposite confiança em você, Deus aposta todas as fichas em você. Esse é Deus. Esse é teu pai. Ontem eu escutei uma coisa muito interessante de uma irmãzinha evangélica, de uma outra confissão religiosa, mas ela falou, é muito bonito. E tem que ser dito. A verdade tem que ser dita, independente de onde ela partiu. Ela disse que é verdade. O nosso Pai do céu tem feito muito silêncio na nossa vida, não fez? Deus está fazendo silêncio na tua vida? Ou é só na minha? Faz assim para eu pensar que na tua também. Faz assim. Na tua também? Ou é só na minha? O Pai do céu não tem feito silêncio? Mas Ele é Pai. Ele sabe. Ele sabe por que é assim. Ele é pedagogo. E ela disse o seguinte: Deus faz silêncio porque Ele é pedagogo. Ele é professor. Ele quer ensinar. E não é assim? Lá na nossa escola não era assim? Quando o professor, ele coloca a prova sobre a mesa, ele coloca a prova sobre a mesa e ele faz silêncio. Ou ele fica falando durante a prova, não dá para se concentrar. Ele coloca a prova na mesa e faz silêncio. Porque ele quer saber o que você sabe. E na prova de Deus, meu querido, ou se tira 10, ou se tira 0. Não tem 5 na prova de Deus. Não tem 2. Você que fica satisfeito com 6, por exemplo, seu morrinho, não dá. A prova de Deus não dá. Ou é 10 ou é 0. Essa é a prova que nosso Pai do céu nos permite. Se Deus coloca a prova na mesa, Ele faz silêncio. Coloquemos, meus irmãos, o que aprendemos com o Papai do céu. Ele é Pai, viu? O nosso Deus é Pai. Ele cuida da gente. Calma, querida, Ele está no controle. O Papai do céu é Pai. E hoje a gente está aqui para dizer a Ele, parabéns, Papai do céu. Não só hoje é teu dia. Sempre é dia do Papai do céu. Era tão bom quando os nossos pais ensinavam a gente, né, que tinha um Papai do céu que escutava. Era tão bom quando ele tinha aquela santa inocência de falar com o Papai do céu, né? Vamos fazer isso aqui? Vamos falar com o Papai do céu? Vamos ficar de pé? Eu queria rezar com você hoje uma oração assim muito infantil, muito inocente. Uma oração. Fala com o Papai do céu dos teus dias. Fecha teu olho, fecha teu olho, fecha teu olho, fecha teu olho na tua cabeça. Isso. Eu queria que você falasse com o Papai do céu o que está acontecendo com você. Fala com o Papai do céu que esse silêncio está angustiante. Como o profeta Elias, fala que você está cansado. Fala que você precisa de força. Fala com o Papai do céu, revigora a minha força, Senhor. Eu estou cansado, Senhor. Eu estou decepcionado. Eu preciso hoje de pão. Papai do céu, eu preciso hoje de pão. Um pão que me fará caminhar até o Monte Horebe, 40 dias e 40 noites. O pão do céu. E nós vamos cantar Abraço de Pai. Porque é isso que o Pai do céu hoje quer fazer com cada um aqui. Um abraço. Santo Agostinho disse, num abraço, eis que num abraço morre todo o mal que eu trago em mim. Pede Papai do céu, me abraça, Papai do céu. Deixa eu sentir o teu calor de Pai. Deixa eu ouvir aquela voz grande, aquela voz forte me dizer, é por aqui, é por ali. Vamos cantar? Quem sabe canta, mas canta forte. O quanto eu esperei. Pensa na tua volta para a casa de Deus. Ansioso queria te ver. Agradece. E te falar. Pede perdão. O que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje eu quero rasgar. Me decidi, Senhor. A tua história é a história do filho pródigo, filho. Hoje quero rasgar meu viver. Te mostrar
e te mostrar meu coração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, E por mais que me falem, não vou desistir. eu sei que eu nada sou, Senhor. Sei que nada sou. Por isso que eu vim aqui. Por isso estou aqui. Mas eu sei que também o que o Senhor tem por É muito mais que eu. é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar. num salto se alegrou. Num salto se alegrou. Esse é o Pai. E foi correndo me encontrar. Essa é a tua história. Essas são as páginas da tua vida. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Volta pra casa, Mas filho. olhando em meus Volta pra olhos, casa. somente me amou. Volta pra casa, filho. E ao me beijar, O beijo do Pai. me acolheu. Segura. Faz assim. Me acolheu. Se tem alguém do teu lado, dá um abraço, assim. Assim, sem dispersar, assim, de lado, assim. Isso. Que bom, Senhor. Eu vim receber o teu abraço de Pai. Eu preciso, Senhor. Dispersa não. Eu preciso desse abraço de Pai. Eu sei que eu sou filho rebelde. Eu sei que eu pequei. Mas os pecadores também têm alma, Senhor. Eu sei que eu faço planos de acertar. Mas eu erro. Eu sei que eu faço propósito. Mas eu me esqueço logo quem eu sou. Me acolher. Sente. Num abraço de paz. Obrigado, Papai do céu. Fala com Ele agora. Fala. Abre a tua boca. Como é bom, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela minha fé. Eu quero voltar, Papai do céu. Quero voltar para casa. Eu tenho saudade, Senhor, da tua casa. O que eu mais quero, Senhor, é a tua casa. Esse mundo me cansou, Papai do céu. As coisas não puderam saciar meu coração. Os bens materiais, meu trabalho, meus diplomas, minha carreira, nada me saciou. Eu quero voltar para casa. E por mais que me falem, não vou ir ao me beijar. que saudade daquele tempo, Senhor. Me acolheu. Saudade. Num abraço de paz. Fala assim: parabéns, Papai do céu. Parabéns pelo Dia dos Pais. Eu quero ser filho bom. Eu tô de volta. Eu quero voltar à intimidade contigo, Papai do céu. Tá mais do que na hora. Amém. Creio em Deus.